Olá, meu nome é Jenny. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Eu e meus amigos somos estudantes do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas e desenvolvemos um livreto que aborda os compostos químicos presentes nos celulares. Você já conhece nosso livreto? Ainda não? Ele está disponível no link na descrição do vídeo. Nele, apresentamos alguns elementos químicos presentes nos celulares. Vocês sabiam que todos os elementos químicos que existem estão organizados em uma tabela chamada tabela periódica? Não? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. O que vocês acham de embarcarem conosco numa viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história da construção dessa tabela? A primeira tentativa de classificação dos elementos químicos ocorreu em 1789, quando o químico francês Antoine Lavoisier agrupou os elementos descobertos até então de acordo com as suas propriedades. Esses grupos foram gases, não metais e metais. Com o passar dos anos, foram feitas algumas mudanças nessa organização, à medida que os cientistas descobriram novas especificidades dos elementos, como massa, ponto de ebulição e fusão, densidade e entre outros. Em 1869, alguns anos depois, o químico russo Dmitry Mendeleev foi o primeiro a publicar uma versão da tabela atual, dispondo os 63 elementos conhecidos na época e prevendo as propriedades e localização na tabela de elementos que seriam descobertos posteriormente. Vem conosco aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre alguns elementos da tabela e saber como estão presentes em nosso cotidiano. Olá, meu nome é Newton e vou mostrar a vocês um pouco sobre algumas propriedades dos elementos da tabela periódica. A tabela periódica organiza os elementos químicos em ordem crescente do número atômico, que é a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Em seu estado fundamental, um átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e substâncias simples variam periodicamente em intervalos regulares em função do aumento ou diminuição do número atômico, sendo chamadas de propriedades periódicas. As propriedades químicas são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletroafinidade. Já as propriedades físicas são pontos de fusão e ebulição, densidade e volume atômico. São essas propriedades que determinam como os elementos interagem entre si para a formação de compostos, suas características específicas, etc. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades químicas. O raio atômico é a metade da distância entre núcleos de dois átomos do mesmo elemento. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Na mesma família, as colunas, o número de camadas eletrônicas aumenta de cima para baixo, aumentando também o número atômico e, consequentemente, o raio atômico. No mesmo período, as linhas da tabela periódica, o raio atômico diminui conforme o número atômico aumenta, devido ao aumento da quantidade de elétrons, havendo maior atração dos elétrons dispostos nas camadas eletrônicas com os prótons no núcleo atômico. A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo em seu estado fundamental. Com essa remoção do elétron, o íon passa a ter mais carga positiva, a atração com o núcleo fica mais forte, diminuindo assim o raio atômico. Na tabela, a energia de ionização aumenta no sentido contrário ao raio atômico, de baixo para cima e da esquerda para a direita. A eletronegatividade é a medida do poder de atração que um átomo possui sobre os elétrons em uma ligação química, que é a tendência de um átomo se tornar um ânion, ou seja, de ter carga negativa. Na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo apenas os átomos do grupo dos gases nobres. Olá pessoal, me chamo Naidson e eu vou falar um pouquinho sobre os principais metais presentes nos celulares. Em nosso livreto, Compostos Químicos em Celulares,
abordamos alguns elementos que fazem parte da composição desses aparelhos, como mercúrio, lítio, chumbo e cádmio. Estes são alguns elementos do grupo dos metais da tabela periódica e que têm a tendência de perder elétrons com facilidade, além de apresentarem características interessantes que fazem com que tenham variedade de aplicações. Por exemplo, eles possuem um brilho característico devido aos elétrons livres em sua superfície. Eles são dúcteis e por isso são utilizados em fios. Também possuem uma boa estabilidade térmica e condução elétrica, que faz que sejam bem utilizados em indústrias e no ramo comercial. Outros elementos também presentes na composição dos celulares são o bromo e o cloro. Eles fazem parte dos ametais e têm tendência em receber elétrons, já que possuem sua eletronegatividade elevada. Além disso, compostos com ametais em sua composição são opacos, ou seja, não apresentam o brilho característico dos metais. Além disso, os ametais não são condutores de calor e eletricidade, e contudo, essa característica faz que sejam bem utilizados em materiais isolantes e assim em diante. Dos 118 elementos químicos da tabela periódica, 43 estão presentes no celular, como o mercúrio, o lítio e o chumbo, que são metais tóxicos. Vocês sabiam que esses e outros elementos tóxicos, importantes para o funcionamento do aparelho celular, quando descartados de forma incorreta, podem trazer diversos riscos para a nossa saúde e para o meio ambiente? Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. O mercúrio, quando presente em rios e lagoas, pode contaminar peixes e alimentos que serão consumidos por nós, prejudicando assim nossa saúde. O lítio pode favorecer a degradação do ecossistema do meio ambiente, afetando também outros ecossistemas que porventura dependem daquela sobrevivência. E a intoxicação por chumbo, ela ocorre pelo consumo de água contaminada, causando interferência nos processos metabólicos do nosso organismo. Olá, eu sou a Dina e convido vocês a descobrirem comigo como essas informações que trouxemos sobre alguns metais e ametais da tabela periódica estão presentes também em outras áreas de conhecimento, além da química. Bora lá? Hoje trago como exemplo a relação entre química e biologia. Estudando biologia, podemos entender a relação entre os metais pesados e a saúde humana. Com essa ciência, podemos entender como ocorre a contaminação por esses elementos e as consequências dessa contaminação em nosso corpo, como, por exemplo, irritações gastrointestinais e a absorção prejudicada de nutrientes pelo nosso corpo e a redução de qualidade de glóbulos vermelhos, causando quadros graves de anemia. Estudando biologia, também podemos entender como os metais pesados afetam o meio ambiente. Com esta ciência, podemos entender como vegetais e animais podem estar contaminados com metais pesados, levando em consideração as ações do homem, que contribuem para a emissão contínua de partículas desses metais no meio ambiente, caracterizando-os como poluentes ambientais significativos. E aí, gostaram do nosso vídeo? Nos ajudem a divulgar essas informações compartilhando com seus amigos e familiares. O meio ambiente e o nosso planeta agradecem.